Saudações pessoal, aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de Química Orgânica que fala sobre isomeria. Esse exercício é da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Examinar cada par de estruturas e escolher os pares onde seus membros são isômeros. Então a gente está procurando aí isômeros, né? Olha só, na primeira aqui nós temos OHCH3 e depois CH3OH. É a mesma molécula. Observem que esses dois compostos aqui, na verdade, são o mesmo composto, só que ele está invertido. Tudo que foi feito é que deram um giro aí de 180 graus numa dessas moléculas e aí parece que é uma molécula diferente, tá? Então essa daqui, falsa, não são isômeros, tá? Aí se você quisesse justificar, você fala, ó, não são isômeros, pois embora apresentem a mesma fórmula molecular e aparentemente estruturas diferentes, a estrutura é a mesma, só que está invertida, tá? Número 2 aqui, né? CH3NH, CH3. Depois temos CH3, CH2, NH2. Aqui parece que temos dois isômeros, né? O que a gente tem que fazer para confirmar se são isômeros? Primeiro, nesse composto aqui, ó, eu vou colocar aqui a fórmula molecular dele. C, quantos carbonos nós temos? 2 carbonos, tá? C2, H, 3 aqui numa ponta, 3 na outra ponta e mais um hidrogênio aqui no meio. Então, C2H7, N, né? Porque só temos um nitrogênio. Agora, na outra molécula, a gente vai ter 2 carbonos também, 2 carbonos, C2 também, H, 3 mais 2, 5 mais 2, 7, C2H7, N. Ou seja, os dois apresentam a mesma fórmula molecular. Os dois apresentam fórmulas moleculares iguais, só que estruturas diferentes. Enquanto na segunda estrutura a gente observa que o grupo amino está na ponta, né, uma amina primária, no outro nós temos aqui uma amina secundária. Ou seja, realmente nesse caso nós temos aí um par de isômeros, tá? Vou apagar aqui a bagunça que a gente fez em cima do exercício para ficar melhor para ver os próximos. Só que esse a gente já notou que tem a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas, então nós temos aqui sim um isômero. Se fosse para falar, né, não é o caso, o exercício não pediu. São isômeros sim, mas são isômeros de quê? Isômeros de cadeia, posição, função. Ó, função não é, né? Porque aqui nós temos uma amina, só que secundária, e aqui uma amina primária, mas não mudou aí a função orgânica. O que mudou foi a posição, né? A gente mudou uma posição aqui de um que estava no meio e ele foi para a ponta. Ah, mas espera aí, professor. Quando muda a posição, né? A posição tem que ser ou de uma ramificação. No caso, ele não está como ramificação, está no meio da cadeia. É um heteroátomo. E ele foi para a ponta. Então, não seria aquela tal de metameria? Não. Porque na metameria, ou isomeria de compensação, o heteroátomo ele continua sendo heteroátomo. Tá? Ele muda de posição, mas não deixa de ser heteroátomo. Por exemplo, um caso onde a gente tem aqui uma amina. E aí aí vamos colocar aqui o hidrogênio, né? Aí ela vai mudar de posição, ó, por exemplo, vai ficar aqui. Mudou de posição, mudou o carbono com qual ela está ligada. Só que ela não deixa de ser um heteroátomo, observem isso. Isso daqui a gente pode chamar de metameria, tá bom? Não é uma isomeria de posição, por quê? Porque ele não está como se fosse uma ramificação, tá? Ele não está mudando de posição, só que como sendo aí uma estrutura homogênea, né? Nesse caso aqui, ó, ele estava como uma estrutura heterogênea. Mas se não é metameria, não é de posição, o que é isso? Bom, vamos lá. A primeira cadeia, ela é considerada que tipo de cadeia? Aí vamos pensar, uma cadeia aberta, a segunda é uma cadeia aberta. A primeira é uma cadeia normal, não tem ramificação, e a segunda também é uma cadeia normal, sem ramificações. Só que observe que a primeira é uma cadeia que a gente chamaria de heterogênea, e a segunda é uma cadeia homogênea. Então, eles são isômeros de cadeia, tá bom? Porque na primeira nós temos um heteroátomo, que é o nitrogênio entre átomos de carbonos, e na segunda não, nós não temos nenhum átomo entre os átomos de carbono, dentro da cadeia carbônica aqui, né? Então, uma é a cadeia heterogênea, que é a primeira,
e a segunda molécula é a cadeia homogênea. Logo, temos isômeros de cadeia. O seu exercício não pediu nada disso? Não, é só repassando para vocês, porque afinal isso aqui é uma aula sobre isomeria, então é bom a gente estar vendo aí os conceitos, né? Olha só, número 4. Aqui nós temos a terceira afirmação, né? Seria a terceira comparação que a gente vai fazer aqui. Temos qual é a fórmula molecular aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos no primeiro, então seria um C7, né? No segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, então também é um C7, beleza. Agora no primeiro, H a gente tem 2 mais 2, 4, mais 1 aqui 5, mais 3, 8, 9, 10, 11 aqui, 12, 13, 14, 15, 16, né? Então temos aí C7, H16, então beleza, H16. No segundo caso nós temos H16 também, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com esse tá sozinho, 11, 12, 13 com esses 3, 14, 15, 16. Maravilha, os dois têm a mesma fórmula molecular. O que tem de diferente no caso aí, nos dois, né? O primeiro, ele tem uma ramificação aqui, ó, embaixo, e o segundo, ele tem uma, aqui em cima não tem ramificação, beleza. Aqui, ó, é uma cadeia principal, ó. Observem isso, tá? Então, no carbono 2 nós temos uma ramificação. No outro, no carbono... Opa, não são isômeros. Olha só, eu quase caio nessa. Como assim, professor, não são isômeros? As estruturas são tão diferentes? Na verdade, é a mesma estrutura. Ó, porque a ramificação, a única que nós temos aqui, ó, tá em qual carbono? Carbono 1, carbono 2, não é? Não tá no carbono 2 a nossa ramificação? Aqui nesse caso também, ó, carbono 1, no carbono 2 que está a nossa ramificação. Pô, mas e aqui, professor? A estrutura ela subiu aqui. Não, isso não muda nada. Faz parte da cadeia principal, não é? Então tem que prestar bem atenção. Esse exercício aqui eu não fiz antes, tá? De estar gravando com vocês. Então por isso é a minha surpresa também. Nossa, achei que fosse. Então, ó, tem que tomar cuidado com isso. Olhar a cadeia principal e onde estão as ramificações. As duas ramificações estão no carbono 2. A cadeia principal, nos dois casos, ó, tem 6 carbonos, é isso mesmo. 6 carbonos nos dois casos. Então, é a mesma estrutura, ela só está orientada de uma forma diferente. Então, muito cuidado aí nesse caso, tá? Então, ó, tem a mesma fórmula molecular? Sim. Pois, afinal, são a mesma estrutura, né? Tem a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural. Logo, são a mesma estrutura, então não são isômeros. Esse exercício fez isso 2 vezes já com a gente, né? Ó, primeiro aqui no número 1 e agora no número 4. Eu achei que o 4 foi um pouquinho mais complexo de observar. Agora nós temos aqui a fórmula molecular aqui, ó, C, 1, 2, 3, 4. Então, vamos marcar aqui. Vamos fazer do mesmo jeito, tá? C4 no primeiro e no segundo. 1, 2, 3, 4 também. Então, C4 também. Hidrogênios agora, ó, vamos analisar no primeiro. Primeira estrutura tem 2 mais 1, 3 mais 2, 5 mais 3, 8. Então, C4H8. No segundo caso, 3 mais 1, 4, 1 mais 3, 4, então vai dar 8 também. C4H8 aí nos dois casos, certo? Bom, se os dois casos são C4H8, então a gente tem a mesma fórmula molecular. E a estrutura, ela é igual? Não, ela é diferente. O que está mudando nas duas estruturas é a posição dessa dupla ligação. Enquanto no primeiro caso aqui está entre o carbono 1 e o carbono 2, no segundo caso a gente tem o carbono 1, 2, 3 e 4. Então está entre o carbono 2 e o carbono 3, né? Ou seja, aqui o que mudou foi a posição da dupla ligação. Se a gente tem a posição sendo alterada, a gente vai dizer que aqui nós temos isômeros de posição, beleza? Eu vou sempre apagando os exercícios de trás, só esse falso aí que eu não preciso ficar apagando, mas eu apaguei, para não ficar poluindo demais o nosso exercício, tá? Então, esse aqui também são isômeros, no caso, isomeria de posição. 16. Olha só, isomeria, né?
tem que ter a mesma fórmula molecular. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Opa, que 4? 1, 2, 3 carbonos. C3. Agora, no segundo caso, eu tenho 1, 2 carbonos. É C2. Já está na fórmula molecular, já está diferente aí, ó. Enquanto aqui nós só temos 2 carbonos, aqui eu tinha 1, 2, 3 carbonos. Ou seja, não são isômeros porque nem a fórmula molecular, nem a parte do carbono não está igual, né? Então não vou nem conferir o resto. Não são isômeros. Falso também. 32. Agora nós temos 1, 2, 3 carbonos aqui e 1, 2, 3 carbonos aqui. Aí beleza. No início está correto. C3 nos dois casos. Hidrogênios eu tenho 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então C3H6. E no segundo caso, 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Maravilha. C3H6. Oxigênio, eu tenho 1 aqui, 2 aqui embaixo. No outro caso, eu só tenho 1. Olha que coisa, hein? Então, uma fórmula molecular é C3H6O2, que é a do primeiro caso ali, né? E a outra é C3H6O. Então, foi bem parecido até no finalzinho. Só que acabou que eles não têm a mesma fórmula molecular. Se não apresentam a mesma fórmula molecular, não são isômeros, beleza? Então é falso essa também. Só dar uma informação aqui para vocês. Segundo o gabarito, eu peguei o gabarito dessa prova, esse primeiro exercício eles consideraram como isômeros. Está errado, tá? No gabarito aqui tá incorreto. Não sei se depois... Deve ter saído um outro gabarito, falar, não, tá errado essa daqui. Às vezes foi um gabarito daqueles que saem primeiro, né? E sempre tem um errinho ou outro que corrige nos gabaritos futuros. Então, ó, alternativas corretas, 2 e 8, né? Eu acho que apenas essas duas aí são isomerias. A 2, isomeria de cadeia, né? Porque uma era heterogênea e outra homogênea. E a 8, isomeria de posição. Também não precisava saber para fazer esse exercício, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que tenham aprendido algumas coisinhas aqui nesta videoaula. E a gente vai se encontrar numa próxima aula, resolvendo outros exercícios de química no geral. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.